ao tema sobre número de oxidação. Nós temos aqui como primeiro exemplo o íon I-, que é iodo menos 1. Toda vez que o número não aparecer, né, junto ao sinal positivo ou negativo, significa que o número 1 foi omitido. Então, nesse caso, é I menos 1. Então, o NOx é menos 1, porque o NOx de um íon é a própria carga. Nós temos aqui, como exemplo, o ácido bromídrico. Eu vou separar os elementos que compõem esse composto e, fazendo isso, nós vamos igualar essa estrutura a zero, porque o somatório do NOx vale zero. Relembrando, né, sobre a regra, no caso do hidrogênio, ele está ali no primeiro grupo da tabela periódica, conhecida como família, né? Antigamente nós chamávamos de 1A. Então, o NOx, no caso do hidrogênio, na maioria dos casos, ele vale mais 1. E nós temos, né, apenas um átomo de hidrogênio, mais 1 vezes 1, nós temos o cálculo como mais 1. O somatório do NOx tem que dar 0. Então, se você conseguir fazer de cabeça, a gente coloca aqui, né, no caso que o BR tem NOx igual a menos 1. Caso não seja possível efetuar esse cálculo de cabeça, pelo nervosismo, seja o que for, pode simplesmente escrever o número x e multiplicar pela quantidade, x vezes 1, x. Então, a gente vai colocar aqui do lado, né? Vai montar uma equação de primeiro grau para representar o cálculo do NOx para esse composto. Então, ficaria mais 1 mais x igual a 0. Eu passo o mais 1 para o outro lado, né? Invertendo o sinal, nós temos então o NOx do hidrogênio mais 1 e do BR sendo menos 1. Então, ó, só vou trocar aqui e colocar o valor, né, que nós encontramos. Lembrando que não é necessário fazer esse cálculo, né, de montar a equação de primeiro grau, isso pode ser feito até mesmo de cabeça. Esses exercícios, né, são exemplos de aplicação direta do número de oxidação, mas lembrando que muitas das vezes a gente calcula o NOx para dar nomenclatura de um composto, para fazer um exercício sobre balanceamento químico pelo método redox, ou mesmo, né, para estudar pilha, eletrólise. Vamos aqui para mais um exemplo. Eu vou separar, como feito anteriormente, todos os elementos que compõem esse composto. Eu vou igualar a zero. Hidrogênio, eu vou escrever mais 1. No caso do oxigênio, uma das regras apresentadas no vídeo anterior, nós falamos que o oxigênio, na maioria dos compostos, ele vale menos 2. Então, eu vou escrever o menos 2 aqui em cima. Como eu tenho apenas um átomo de oxigênio, menos 2 vezes 1 dá menos 2. Eu preciso achar um valor que, somado a 1, subtraído de menos 2, dê 0. Se eu não conseguir fazer esse cálculo de cabeça, eu escrevo x vezes 1 dá x, então eu monto uma equação de primeiro grau. Mais 1 mais x menos 2 igual a 0. Mais 1 com menos 2 vai dar menos 1 igual a 0. Eu passo esse menos 1 para o outro lado e invertendo o sinal. Então, a gente tem mais 1. Vou substituir aqui em cima já, tá? O NOx calculado, ok? Então, ó, nós vimos que o hidrogênio é mais 1, o BR menos 1, ó, mais 1, corrigindo. Então, ó, mais 1 com mais 1 dá mais 2, com menos 2, 0. Vamos para mais um exemplo do cálculo do número de oxidação, nesse caso aqui, ó, do HBrO2. Eu separo os elementos que compõem essa substância, igualo isso a 0, vou fazendo o mesmo passo a passo. Hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. Mais 1 tem apenas um átomo de hidrogênio, mais 1 vezes 1 dá mais 1. O oxigênio é menos 2. Nós temos 2 oxigênios, então eu vou multiplicar o menos 2 por 2, vai dar menos 4. Vou fazer igual realizado anteriormente, separado, mais 1,
Se eu escrever aqui como X, ó, eu tenho um átomo de bromo mais X, menos 4 igual a 0. Mais 1 com menos 4 dá menos 3, então x menos 3 igual a 0. Passo menos 3 para o outro lado, x é igual a mais 3. Então, ó, descobrimos o NOx do BR. Só para fazer aqui, né, uma revisão. 1 com 3, 4 positivos. Com menos 4, 0. Vamos fazer mais um exemplo do cálculo do número de oxidação. E nesse caso aqui, nós temos o HBrO3. Eu separo todos os elementos químicos que compõem esse composto. Vou continuar seguindo aquelas regras apresentadas no vídeo anterior. Eu igualo a 0, hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. Vou fazer mais 1 vezes 1, porque eu só tenho um átomo de hidrogênio, então vai dar mais 1, menos 2 vezes 3, menos 6. Para determinar o NOx do bromo, eu vou fazer agora de cabeça, né? Eu tenho mais 1 com menos 6, eu preciso achar o valor que torne essa conta, né, igual a 0. Então, eu vou escrever aqui, ó, mais 5, porque 1 com 5, 6, com menos 6, 0. Tá vendo, ó? É possível efetuar, né, esse cálculo de cabeça. Mas, na dúvida, no nervosismo diante de um exercício, de uma prova, a gente pode, né, fazer do lado, no cantinho da folha e assim em diante. Então, ó, só para reforçar, o número de oxidação é o número que vem em cima da substância, tá bom? Esse menos 6 que eu coloquei aqui abaixo do oxigênio é a carga de 3 oxigênios. O número de oxidação eu estou querendo saber individualmente, né? O número de oxidação do H, do Br, do oxigênio, do O. Então, eu preciso sempre considerar esse número que eu estou colocando em cima, tá bom? É de cada um desses elementos, ok? Vamos aqui para mais um exemplo desse vídeo. Eu vou separar os elementos químicos, né? Eu vou igualar a 0, como a gente está fazendo em todas as questões. Igualar aqui a 0. Somatório do NOx de um composto é igual a 0. Vou colocar o hidrogênio como mais 1, oxigênio menos 2. Mais 1 vezes 1 dá mais 1, menos 2 vezes 4, menos 8. Então, ó, eu preciso achar um valor que torne essa equação verdadeira. Então, ó, posso fazer de cabeça ou posso simplesmente escrever o número x aqui, tá bom? E aí, se eu colocar esse valor, ó, eu escreveria 1, no caso mais 1, né? Mais x menos 8 igual a 0. Mais 1 com menos 8 vai dar menos 7, com mais x igual a 0. Eu vou passar o menos 7 para o outro lado, só que invertendo o sinal, mais 7. E aí, né, a gente determinou o NOx do íon, né, ó, do elemento central aqui presente. Se a gente for analisar os NOx, né, que nós encontramos do bromo, para todos esses exemplos que nós fizemos, nós temos aqui, ó, um exemplo no qual o bromo, nós tivemos um NOx negativo, né? Foi menos 1. Fizemos outro exemplo como NOx mais 1, mais 3. Esse daqui, né? Apesar de eu não ter colocado aqui do lado, o NOx foi mais 5. Então, ó, verifique que o número de oxidação está variando para cada conta que eu estou fazendo, tá bom? Então, normalmente, quando eu tenho um composto, a gente é formado por 3 elementos, eu tenho 2 com NOx que a gente já sabe,
com NOx fixo e o elemento central eu preciso calcular. O hidrogênio eu sei, o oxigênio também. E aí, né, a gente consegue determinar o NOx do elemento central, tá bom? Eu vou parar esse vídeo por aqui, que já tá bem extenso, né? E depois eu gravo outro com novos exercícios para a gente reforçar esse assunto.